Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. É investigadora doutorada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva Comportamental e lidera um projeto de investigação junto da comunidade escolar para avaliar a viabilidade e a eficácia de um programa de intervenção focado na melhoria da saúde mental e do bem-estar dos vários agentes da comunidade educativa, nomeadamente pessoal docente e não docente, alunos e pais. Chama-se este programa Escolas Compassivas e, em setembro, começa a ser implementado a crianças, adolescentes e pais. Marcela Matos, muito obrigada por aceitar este nosso convite para conversar um bocadinho. A saúde mental, como sabemos, está na ordem do dia, está também nos desígnios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por isso não podia ser mais pertinente conversarmos um bocadinho. Mas, para além de estar na ordem do dia, gostava de saber porque é que está na tua vida a psicologia, se calhar em primeiro lugar. Como é que foste lá parar? E penso que começou até por uma indecisão com a comunicação também. É verdade. Eu sempre fui uma curiosa, primeiro, e que depois se tornou uma apaixonada pelo comportamento humano, pelas pessoas, pelo outro, no fundo. E estive muito indecisa no 12º ano entre jornalismo e psicologia e eu penso que na minha decisão pesou. Eu tenho uma familiar minha que é psicóloga e que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito especial e que via e vejo como uma referência ela e portanto foi um bocadinho, ela também me inspirou nas histórias que contava, nas experiências que partilhava, no caminho que ela seguiu a percorrer, ou pelo menos a começar por dar esses passos. Mas teve a ver sobretudo com isto, com esta curiosidade acerca do outro, do porquê, o que está por detrás do nosso comportamento, das nossas emoções, do que nós pensamos e o que faz de nós seres humanos, no fundo. Podia estar aqui a falar com uma colega, mas não, acabaste por ir para a psicologia. Sim. E de seguir carreira académica por aí também, não é? O que é que te fez aprofundar também esses conhecimentos, até ir parar a investigação? Não é? Ir por esse caminho. Eu acho que tem a ver precisamente com esta minha curiosidade. Eu sou uma apaixonada por investigação, eu gosto muito de clínica, gosto muito da parte de docência, mas fazer investigação, o descobrir alguma coisa nova, para mim é algo muito aliciante. Há uma adrenalina que para algumas pessoas é incompreensível, mas que para mim me move e me motiva nesta busca de vamos compreender mais, ou seja, há tanto que nós não sabemos acerca da mente humana, do funcionamento humano, e depois é esta tentativa de nós percebermos o que é que ainda falta saber e que pequeno contributo, porque nós na ciência apenas damos assim um contributo muito pequenino, mas que pequeno contributo é que nós podemos dar para fazer avançar o conhecimento e, sobretudo, contributos que tenham um impacto e que se reflitam numa melhoria da vida das pessoas, no bem-estar, na saúde mental das pessoas, que é a minha área, que é a área da psicologia clínica, e é isso que me motiva. Eu sou uma apaixonada por investigação. Investigação, mas então esse interesse pelo outro não passou tanto pelas consultas, que é aquilo que nós associamos mais à psicologia, mas é muito mais abrangente, porque às vezes estudas, de certa forma, fazes os teus projetos, são para implementar com uma abrangência muito maior do que consultas individuais. Onde é que entra aqui a compaixão? Bem, essa é a pergunta, é uma pergunta central aqui no meu percurso, mas é uma pergunta para a qual a resposta remonta, não é recente, ou seja, eu tenho que, se calhar, remontar um bocadinho lá atrás para explicar de onde é que vem este interesse pela compaixão. Quando eu comecei a fazer investigação, no âmbito do meu doutoramento, a minha investigação foi sobre vergonha. A emoção de vergonha e as experiências de vergonha, a centralidade deste tipo de experiências em que nós nos sentimos de alguma forma inferiores, defeituosos, diferentes do outro, isolados, sozinhos, e em que também nos sentimos de alguma forma
de alguma forma sentimos que existimos na mente do outro de uma forma negativa ou de uma forma pouco positiva, que as outras pessoas, não só nós nos vemos de uma forma inferior e diferente, mas também o outro de alguma forma também nos vê de forma diferente, defeituosa, inadequada. E por isso essa outra pessoa nos pode rejeitar, excluir, o que para o ser humano a rejeição social, a exclusão social representam uma grande ameaça para a nossa sobrevivência física, mas hoje em dia muito mais psicológica e emocional. E, portanto, eu fiz o meu doutoramento nesta área, em que investiguei a importância, a centralidade deste tipo de experiências de vergonha na infância e na adolescência para a nossa saúde mental e para o bem-estar na vida adulta. À medida que estava a fazer esta investigação e que aprendi e entrevistei literalmente centenas de pessoas acerca das suas experiências de vergonha, que partilharam comigo as suas vulnerabilidades e... São praticamente consultas, imagino eu, não é? Sim, estas entrevistas foram individualizadas, sim. E em que as pessoas partilharam comigo aquilo que são as experiências que nós, no fundo, não partilhamos com ninguém. Houve algo que eu pude perceber, que existia também esta consciência a partir da minha própria experiência e da minha própria vulnerabilidade pessoal, é que nas pessoas que tiveram estas experiências, mas que de alguma forma tinham tido outras experiências reparadoras, restauradoras, no fundo, do impacto negativo do que é sermos vítimas de crítica, rejeição, negligência, abuso, maus tratos, e essas pessoas que no fundo foram alvo, foram recipientes da compaixão, do cuidado, do afeto, do calor, digamos assim, emocional por parte do outro, e que tinham aprendido a aceitar-se no meio destas experiências também de vergonha, a crescer com elas e no fundo a serem compassivas para consigo mesmas. Estas pessoas eram as pessoas que se tornavam resilientes e que estavam mais protegidas de dificuldades e de saúde mental e de sofrimento psicológico, ou seja, as experiências de vergonha nestas pessoas eram centrais na mesma, tinham tido um impacto muito importante, mas havia aqui fatores de proteção, quase como uns pozinhos mágicos, que de alguma forma atenuavam, quase como assim, uns amortecedores para aquilo que é, no fundo, o impacto das experiências negativas que todos nós fazer lembrar a expressão do Fernando Pessoa, que é as pedras no caminho, apanham-as todas e um dia construam um castelo. É um pouco que isso é que faz, sim, não é? Sim. Aquelas, não é apenas teoria, é mesmo real, que então essas experiências fazem com que nos consigamos depois proteger mais facilmente, até construir o nosso castelo e habitar aí de uma forma nele mais confortável. E que é naquelas pessoas que tiveram outro tipo de experiências reparadoras que isso é mais visível, esta capacidade de usar estas experiências para, no fundo, como uma fonte de crescimento pessoal, no fundo é isso, e de resiliência. E a par disto, um dos orientadores do meu doutoramento, o professor Paul Gilbert de Inglaterra, também se interessava e na altura criou aquilo que se chama a terapia focada na compaixão, portanto definiu a compaixão, tal como outros autores a nível internacional, mas de uma forma científica no âmbito desta abordagem, e portanto eu trabalhei com ele em Inglaterra e neste trabalho, em 2010, a par daquilo que eu estava a descobrir e a encontrar no âmbito da vergonha e das experiências de vergonha, começou a ser cada vez mais nítido para mim que, de facto, a compaixão, tal como ele referia, e ele diz isso muitas vezes, que a compaixão é o antídoto da vergonha. E é aqui que nasce, ou seja, desta aprendizagem, da minha própria vulnerabilidade e do meu próprio autoconhecimento, este percurso interno de como é que nós podemos usar aquilo que são as nossas vulnerabilidades pessoais para nos tornarmos mais fortes, mais autocompassivos, mais aceitantes de nós mesmos e das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Portanto, tudo isto, no fundo, está na origem daquilo que foram as primeiras questões que se me levantaram, científicas, de que, ok, e se nós agora mudássemos aqui um bocadinho a bússola e fôssemos tentar perceber
em que medida é que a compaixão, enquanto fator protetor, pode efetivamente fazer a diferença nas nossas vidas. E lembras-te do que é que tinhas vergonha, por exemplo, se posso perguntar? Sim, claro que podes, até porque é algo que é já do conhecimento público, porque eu falei disso numa TED Talk em 2019, foi assim que eu comecei e, portanto, eu desde que me conheço, que sofro de uma condição física que se chama hiperidrose, transpiro das mãos e dos pés, e este facto, que é uma condição física que eu não controlo, que está mais ativa em determinadas condições psicológicas e situacionais, digamos assim. Imagino que apresentar uma TED Talk, por exemplo, uma pessoa fica mais nervosa. Sim, testes, exames, em situações de calor, e é uma condição muito comum, as pessoas não falam muito disto, mas é uma condição muito comum, e que foi algo com o qual eu tive que aprender a viver desde sempre, desde a escola primária. Eu, para escrever, precisava de dobrar sempre um papelinho em 4 para conseguir escrever, porque senão ensopava as folhas, e, portanto, fui alvo de comentários, de reações emocionais do outro perante algumas coisas. Sim. E, portanto, estas foram as minhas experiências, digamos assim, de vergonha. Algumas tive outras, como todos nós temos muitas, associadas com a isto. Das coisas mais comuns é sentir vergonha. Sim, não é? todas as pessoas que eu entrevistei, não houve ninguém que me dissesse, não, desculpe, nunca tive vergonha de nada. Não me recordo de nenhuma experiência. Porque a vergonha faz parte disto que é de nós sermos humanos, porque tem a ver com a relação com o outro e com a importância para nós de sermos vistos pelo outro de uma forma positiva. E é quando isso não acontece nós sentimos vergonha. Pronto, voltando à minha história pessoal. E então, neste percurso e nesta aprendizagem da qual fizeram parte a minha família, os meus pais, os meus amigos, tantas pessoas que me mostraram e que ao mesmo tempo que eu fui tendo outras experiências, não é? Mais negativas, mais de vergonha, que me aceitavam na plenitude com esta característica, que não é mais como uma característica, como a minha cor de cabelo, como a minha cor dos olhos, e o crescer em mim e esta aprendizagem de autoaceitação, de ser sensível a esta minha dificuldade, a esta minha característica, e de não me julgar, de me aceitar, de ser compassiva também para comigo mesmo nas situações em que isso acontece e que eu efetivamente não controlo, e que, portanto, tudo isto, é o vetor da minha história pessoal que no fundo se cruza, e eu acho que não é por acaso, com os meus interesses profissionais e científicos, e que me levaram aqui, onde há a investigação que eu estou a fazer hoje. E que de repente transformou-se também num projeto que estás a liderar e que será aplicado em escolas. Aqui, lá estávamos a falar da infância, realmente a infância é uma fase fulcral com este tipo de questões, e que depois tem consequências no resto da vida inteira. Há uma carência deste tipo de conhecimento nas escolas? Sim. Inequivocamente, sim. Da comunidade educativa, mas também depois dos pais, isso então já é também outra realidade. Eu penso que as pessoas, da minha experiência, neste trabalho já, as pessoas estão muito receptivas, e muito mais que receptivas, elas precisam disto. Elas não sabem bem do que precisam. Saber que existe, não é? Elas não sabem bem que é disto que precisam, mas que precisam de algo. Há uma carência na nossa comunidade escolar, nas nossas escolas, de programas, de setores do currículo que não sejam currículo académico para os nossos jovens, para as nossas crianças, mas também para os outros agentes educativos, para os pais, para os professores, para os diretores das escolas, para o pessoal não docente, de formação de currículo que não focado em competências académicas, mas focado em competências sociais, em competências emocionais, em competências, sim, que fazem de nós seres humanos. E o ser humano, nós enquanto seres humanos, nós temos vários tipos de potencialidade, não é? Nós temos aquilo que nós chamamos mentalidades, digamos assim, que mediante a mentalidade que está ativada, assim nós agimos, nos comportamos, sentimos, somos em relação aos outros. E a nossa sociedade de hoje em dia, sobretudo no mundo ocidental e também nas nossas escolas, pela forma como o ensino funciona, é um ensino e é uma sociedade muito individualista, como nós sabemos,
muito focada no autodesenvolvimento, no eu, na autopromoção, nas competências académicas, no ser mais, no conseguir mais, no ter mais, no alcançar coisas. E isto é de facto algo que faz parte do nosso design, do nosso desenho da mente humana, que é importante, a questão da competição, do conseguir, do alcançar, tudo isso é importante, porque nós, enquanto seres humanos, e sobretudo quando éramos primitivamente, não é, falando, nós precisamos de alcançar coisas, precisamos de alcançar recursos importantes na nossa vida. Hoje em dia, não é, precisamos ter um emprego, de ganhar dinheiro, para quê? Para termos um abrigo, termos uma casa, podemos comprar comida, comprar roupas para nos vestirmos, uma série de... São metas que dão sentido à vida. Exatamente, e portanto, e que são recursos importantes para nós, de facto, podermos viver, mas a nossa vida enquanto seres humanos e a nossa evolução enquanto seres humanos não dependeu apenas disso. E é isto que eu penso que é uma aprendizagem que nós não temos nas nossas escolas, é que nós sobrevivemos, a nossa espécie sobreviveu não apenas e não porque os grupos sociais lutavam entre si por território, por exemplo, ou por recursos, ou por quem é que podia caçar ou pescar naquela zona, ou por quem é que era o rei daquele território. Mas nós sobrevivemos enquanto espécie graças à nossa capacidade de cuidarmos e de cooperarmos uns com os outros. E esta é, para mim, a raiz mais importante da nossa humanidade e aquilo que faz de nós seres humanos, que nos diferencia de outros animais que também têm esta capacidade para cuidar, mas que é diferente da nossa. E a compaixão nasce é de uma combinação entre uma motivação inata que nós temos para cuidar e para sermos cuidados, que partilhamos com os outros mamíferos, e depois de um conjunto de competências cognitivas e emocionais mais avançadas, que são únicas nos seres humanos, que envolvem a nossa capacidade para imaginar, para planear o futuro, para refletir acerca do passado, para pensarmos acerca das nossas emoções e pensamentos, para imaginarmos o que é que o outro pode estar a pensar acerca de nós, para impormos uma intencionalidade nas nossas ações, para empatizarmos, para termos inteligência emocional. Portanto, há um conjunto de competências que nós, à medida que o nosso grupo social se foi alargando, portanto, o cuidar nos mamíferos, por exemplo, restringe-se apenas, ou sobretudo, às crias, aos descendentes, e depois, à medida que nós vamos avançando e passamos para os primatas e nos humanos, ele vai-se alargando ao grupo social mais alargado. E esse cuidado é fundamental para a sobrevivência destas espécies e para nós, à medida que o nosso grupo social se foi estendendo e expandindo para além das 20, 50 pessoas, até às 150 e depois por aí fora, houve um cuidar alargado que os seres humanos passaram a ter que estender para outros membros, não apenas na sua tribo e no seu grupo social, mas também para desconhecidos, para pessoas de outras tribos. E, portanto, este cuidar, que é fundamental para nós estabelecermos alianças, relações de cooperação, para estabelecermos relações de vinculação com o outro, para termos conquistarmos e termos parceiros de vida, parceiros sexuais com os quais podemos garantir a nossa descendência, digamos assim, o cuidar da nossa descendência ou da descendência dos nossos irmãos, por exemplo, também é uma forma de nós garantirmos. Tudo isto tem a ver e é nesta motivação para cuidar e nestas competências mais avançadas que eu falava há pouco que está a raiz da compaixão. A compaixão emerge disto, desta nossa capacidade para cuidar e para usarmos estas competências que nós temos para a inteligência social, para a empatia, para a inteligência emocional, para termos consciência de que existimos enquanto seres humanos e para impormos intencionalidade nos nossos atos. É aí que nasce a compaixão. E é aí que há desconhecimento, possivelmente. Sim, é aí que há desconhecimento. Aí que não há também aprendizagem nas nossas escolas acerca da forma como a nossa mente humana funciona, de tudo isto e de muito mais, que não temos obviamente aqui espaço para e tempo para falarmos, mas há
há falta desta sabedoria, digamos assim, e desta aprendizagem, e também da promoção de competências concretas nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos professores, nos pais, de como é que nós podemos alcançar o mesmo objetivo com outra mentalidade, com uma mentalidade que seja de cooperação ao invés de competição, que seja de aliança ao invés de rivalidade, que seja de cuidar, de compaixão em relação ao eu e em relação ao outro, ao invés de crítica, de julgamento, de hostilidade. E que está aí, quer dizer, esta outra mentalidade, a mais obscura, a mais sombria da nossa mente, é que nós vemos muitas vezes em play, ou seja, em representação manifesta na nossa vida, na arena política, na arena social e na arena escolar, não é? E de facto, quando nós falamos em crianças, em adolescentes, naquilo que é o futuro da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo, hoje mais do que nunca é importante investir nisto, investir em competências e em aprendizagens que vão para além daquilo que vem escrito nos livros. Começou com a questão, e aqui a comunidade escolar, não é, que tem tantos sujeitos, não é? Mas começando pelos professores, porque já foram feitos, não é, estudos, eu queria que só que me falasses um pouco disso, de estudos que foram feitos, de treino da mente compassiva, não é, com os professores que, se calhar hoje mais do que nunca, passam por dificuldades extremas, não é? As questões dos burnouts, dos 70 e tal % em burnout, 80 e tal % querem desistir das carreiras por excesso de competitividade, não é? Essas coisas, quer dizer, então há aqui, antes de mais, este trabalho começou por aí e depois vai passar então para pais e alunos. Quais é que foram os resultados? E até a receptividade. Sim, então exatamente, este projeto é um projeto abrangente que envolve toda a comunidade escolar, como estavas a dizer, Filipa, e que numa primeira fase é um projeto internacional que decorre aqui em Inglaterra, financiado pela Compassionate Mind Foundation e pela Reed Foundation, e que tem implementado nas escolas em Portugal e em Inglaterra também esta intervenção. Esta intervenção é designada de treino da mente compassiva e ela envolve um conjunto de ensinamentos, digamos assim, acerca da forma como a nossa mente funciona, da natureza da complexidade da mente, da forma como nós somos moldados pelo contexto social, a forma que são as nossas emoções, como regular as nossas emoções, uma série de conhecimentos, digamos assim, mas a par disso, este é um treino grupal que é eminentemente experiencial. O que é que isto significa? É que nós não estamos ali a debitar informação, mas sim a guiar as pessoas através de exercícios e de práticas experienciais, práticas de mindfulness, práticas de compaixão, a partir da imaginação, a partir de experiências comportamentais, a partir de exercícios nós chamamos de embodiment, de incorporação, digamos assim, em que nós pomos as pessoas a experienciar tudo isto. Estes aspectos têm a ver com o estar no momento presente, sem ajuizar, que tem a ver com mindfulness, esta questão da atenção, do treino atencional, da compaixão, de como é que nós podemos cultivar estas competências para sermos mais compassivos connosco e para com os outros, como é que podemos aprender a regular as nossas emoções de uma forma mais útil para nós, as emoções negativas, como é que podemos lidar com o outro, com os conflitos com o outro, com as dificuldades que surgem no dia a dia, como é que podemos lidar com o nosso bullying interno, o nosso autocriticismo, como podemos aprender a responder-lhe de uma forma compassiva e a viver mais em paz, no fundo, connosco mesmos e com os outros. E este treino, que este agora que eu acabei de dizer é um resumo muito sucinto do que é esta intervenção, é uma intervenção grupal em 8 semanas e ela foi implementada aos professores porque efetivamente, inicialmente, nos parecia que era fundamental testar se a intervenção era eficaz e viável. E, portanto, superou todas as nossas expectativas. Esta intervenção nós implementámos isto em escolas da região centro, em Viseu, do Distrito de Viseu e do Distrito de Coimbra. Básicas, secundárias. Portanto, alcançámos professores desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, portanto, de todos os graus de ensino, e escolas do meio urbano, meio rural, meio semi-urbano, com alunos de perfis socioeconómicos muito distintos, e eu penso que isto é importante, porque é importante perceber que professores de escolas em contextos diferentes
enfrentam desafios diferentes e, portanto, e esse também foi um objetivo. E o que é que nós percebemos? E, em primeiro lugar, que esta intervenção era muito bem recebida pelos professores. Há um interesse, há uma sede nos professores por intervenções, por formações que lhes deem ferramentas para efetivamente eles lidarem com aquilo que são os múltiplos desafios da profissão. E todos os professores, só que a curiosidade, mais velhos, mais novos? Nós tivemos de tudo. Estou a imaginar aquelas pessoas talvez um pouco mais velhas que talvez não compreendam, não estejam tão abertas. Esse seria um preconceito que não aconteceu. Tivemos professores de todas as idades e posso dizer que foram sobretudo os professores de meia idade e mais velhos que foram os mais receptivos e que estavam, os mais novos também, mas eu poderia aqui afirmar com quase certeza, porque não tenho os números aqui presentes em mente, que pelo menos metade ou a maioria dos nossos professores eram mais velhos e, portanto, sim, uma grande receptividade, uma grande aceitação da intervenção e uma grande percepção da sua utilidade, ou seja, nós tivemos testemunhos de professores que nos disseram: isto mudou a minha vida, isto mudou a minha vida, a minha relação com os alunos, mudou a minha relação com os colegas, em casa as coisas estão diferentes, e que nos traziam para as sessões e partilhavam com os colegas e connosco, como naquela semana, numa situação que tinha acontecido na sala de aula. Eu lembro-me de várias situações em que eles conseguiram, naquele momento, lembrar-se de competências, de coisas que tínhamos aprendido na sessão anterior ou há 2 sessões atrás, pararem, experimentarem fazer aquilo. Às vezes era sair da sala, respirar de uma determinada forma por X tempo, voltar a entrar, responder de forma diferente, ter uma outra abordagem, conversar com aquele pai de forma diferente, que começou a ter um impacto na sua vida que eles próprios, quer dizer, depois levaram isto para as próprias vidas familiares, pessoais, e, portanto, tem um efeito de contágio grande, então. Sim, não? tem. E vai influenciando outros, ensinando. E, exatamente. E o seu bem-estar também proporciona bem-estar. Se reflete, e é esse o nosso objetivo, que agora pretendemos explorar nesta última fase do projeto. E, portanto, percebemos não só isto, como testámos a eficácia através da intervenção, através de estudos piloto e de desenhos randomizados controlados, que é uma forma, em termos mais experimental, em termos científicos, mais controlada, de nós testarmos a eficácia de uma determinada intervenção, e percebemos que, espelhando aquilo que era a vivência partilhada por parte dos professores, efetivamente nós encontramos melhorias no bem-estar psicológico dos professores, portanto aumentou a satisfação profissional, a satisfação com a sua vida em geral dos professores, diminuíram significativamente os níveis de burnout, os níveis de depressão e de stress, que nós sabemos que são aqui 3 fatores cruciais naquilo que é a saúde mental e a saúde física dos professores, responsáveis, como dizias, por muito daquilo que é o absentismo dos professores, a desistência da profissão, problemas inclusivamente de saúde física manifestados pelos professores, portanto, uma redução significativa nestes indicadores, um aumento, portanto, não há apenas uma diminuição do sofrimento psicológico, há também uma melhoria da saúde mental, há uma melhoria do afeto positivo, os professores revelam sentir-se mais seguros, mais relaxados, mais... em inglês temos a expressão contente, que tem a ver com, no fundo, é o estar bem, estar satisfeito, ter bem-estar, no fundo é isto na sua vida, com mais vitalidade no local de trabalho, a sentirem-se menos ameaçados no local de trabalho, e depois descobrimos outra coisa, com menos autocriticismo, ou seja, capazes de serem menos hostis para com eles mesmos, menos críticos para com eles mesmos, e depois percebemos que, de acordo com aquilo que nós esperávamos que acontecesse, houve um aumento na sua capacidade, uma melhoria na sua capacidade para serem compassivos para com eles mesmos, para se aceitarem e para saberem lidar, ou seja, serem capazes de serem sensíveis ao seu sofrimento e lidar com esse sofrimento de formas úteis, e o mesmo em relação ao sofrimento dos outros, ou seja, serem mais capazes de notar o sofrimento, as dificuldades do outro e responder-lhes de forma adequada, no sentido de tentar prevenir esse sofrimento ou aliviar esse sofrimento. E, portanto, a par disto, destes indicadores que foram recolhidos através de medidas de autorresposta, ou seja, de resposta
dos professores a questionários, nós queríamos ir um bocadinho mais além e queríamos perceber em que medida é que esta intervenção, de acordo com aquilo que nós já tínhamos feito, porque estes dados vêm na sequência, este projeto vem na sequência de um projeto que eu também conduzi aqui na Universidade de Coimbra com pessoas da população geral, estudantes universitários e comunidade em geral, em que era a mesma intervenção, mas mais breve, 2 semanas, e encontramos os mesmos resultados. E agora nos professores também tentámos fazer o mesmo, que é em que medida é que este tipo de intervenção tem um impacto não apenas na nossa saúde mental, mas também em indicadores fisiológicos de saúde física, de bem-estar, porque se há mudanças na forma como as pessoas se sentem subjetivamente, é suposto essas mudanças não serem nada mais, nada menos do que espelharem, refletirem mudanças no nosso cérebro, na forma como o nosso corpo funciona fisiologicamente, numa série de indicadores. E então, de uma forma um bocadinho piloto, tal como já tínhamos feito na população geral, medimos um indicador que é a variabilidade da frequência cardíaca, que é basicamente um indicador que nos diz de que forma é que o nosso corpo é capaz de regular fisiologicamente o stress de uma forma adaptativa e que está associada a sensações, a emoções de bem-estar, tranquilidade, relaxamento e à capacidade das pessoas se autotranquilizarem, se autoacalmarem a si mesmas, regularem a ativação, o stress, quando perante a adversidade. Pronto, tem a ver com isso. E, portanto, medimos a variabilidade cardíaca dos professores e, efetivamente, os professores que fizeram este treino, em comparação com os que não fizeram este treino, manifestaram melhorias na capacidade do seu corpo, desta forma, com este indicador autonómico, que tem a ver com a regulação fisiológica do stress, com a ativação do nosso sistema nervoso autónomo parasimpático. Houve uma melhoria deste indicador e, portanto, o que, mais uma vez, corroborou os dados que já tínhamos tido na população geral, onde apenas uma intervenção de 2 semanas melhorou este indicador. 2 semanas? 2 semanas, sim. Em curto período. Sim, em que as pessoas eram instruídas. Palavras mágicas, já Não, mas as pessoas eram instruídas a praticar isto todos os dias na sua vida e a incorporarem isto na sua vida dia a dia e era-lhes dada uma série de práticas que elas depois iam praticar. E sim, apenas 2 semanas, quer 2 semanas, quer aqui em 8 semanas, encontramos este resultado que foi ao encontro do esperado e que, no fundo, vai na linha de outras investigações que estão a ser feitas a nível internacional, que têm encontrado o impacto deste tipo de intervenções num conjunto de estruturas neuronais que têm a ver com a forma como o nosso cérebro responde, por exemplo, a situações ameaçadoras, como regular as emoções, como regular a nossa ativação fisiológica perante a ameaça, que tem a ver com a nossa capacidade para a empatia, para nos colocarmos no lugar do outro, para pensarmos acerca dos nossos próprios pensamentos e emoções, a forma, e aqui em alguns indicadores também, por exemplo, que tem a ver com a resposta imunológica do organismo. Há uma série de estudos, não com esta intervenção, isso é o que nós esperamos fazer, não esperamos, vamos começar a fazer agora em setembro, com esta intervenção, mas há aqui dados que intervenções baseadas no mindfulness e também alguns treinos mais breves de compaixão têm efetivamente um impacto no nosso cérebro, na forma como o nosso corpo funciona, na forma como, na própria resposta imunitária do nosso corpo. Mas dizem até que quando as pessoas estão doentes que metade do trabalho, ou seja, fica feito se a pessoa acreditar que vai ficar curada ou tiver um pensamento positivo. Os próprios médicos dizem isso, que isso já é logo parte. Se uma pessoa se dá à doença, se entrega à dificuldade, lá está, é a parte psicológica que é muito importante. Mas imagino que, por exemplo, com crianças isso seja um pouco mais desafiante explicar certas coisas, ou não. Há uma adaptação, ou seja... Por causa desta segunda fase com crianças, adolescentes. Sim, em setembro nós vamos arrancar em Portugal, essa fase já arrancou em Inglaterra e correu muito bem com as crianças mais novas. Nós vamos arrancar aqui em Portugal, em Coimbra, numa escola aqui em Coimbra, em Condeixa, mais propriamente falando, já posso revelar que já foi aprovado lá o projeto. Portanto, o que envolve é uma adaptação, no fundo, daquilo que são os ensinamentos, digamos assim, as aprendizagens socioemocionais que nós queremos transmitir às crianças e aos adolescentes e também um treino de competências que obviamente é adaptado
para o seu nível etário e para o seu estádio de desenvolvimento, e o próprio formato das sessões, que são mais pequenas, a forma como os conteúdos são transmitidos, o tipo de dinâmicas que é usado para transmitir esses conteúdos, portanto, exige aqui uma adaptação. A intervenção das crianças, nós vamos fazer o estudo piloto aqui, como eu estava a dizer, aqui em Coimbra, e o estudo piloto dos adolescentes, por exemplo, vai decorrer nos Açores. Nós temos uma estudante de doutoramento que está a fazer esse estudo e vai decorrer em escolas nos Açores com adolescentes, e que também exige uma adaptação, porque obviamente a forma como nós transmitimos conteúdos e o tipo de dinâmicas, de exercícios, de práticas é diferente, tem que ser diferente. E a mesma coisa com os pais, temos uma dimensão deste projeto que envolve este treino para pais, é uma intervenção muito mais breve, mas que pretende precisamente perceber em que medida é que treinar estas competências, aqui algumas competências, alguma sensibilidade dos pais para estas problemáticas, e treinar aqui também algumas competências de parentalidade compassiva, digamos assim, pode efetivamente também refletir-se no bem-estar não apenas dos pais, mas também das crianças, dos seus filhos e na sua relação com os filhos. E depois, numa última fase, este projeto envolve termos os professores que fizerem esta formação de treinamento compassivo para professores, poderem ser eles mesmos a implementar o treino às crianças e aos adolescentes, porque o nosso objetivo com esta intervenção é criar comunidades escolares que sejam cooperantes, compassivas e resilientes, mas de forma sustentável. Ou seja, é promover estas competências de pró-sociabilidade, de cuidado não só pelo próprio, mas também pelo outro, porque nós ouvimos muito falar de autocompaixão, cuidar de nós, isso é tudo muito importante, mas não é suficiente, e neste modelo científico da compaixão que eu sigo, de nós e dos outros. Exatamente, e é preciso nós não nos esquecermos disso, porque senão só estamos a alimentar aquilo que, mais uma vez, é o individualismo das nossas sociedades, e, portanto, nós temos sim que cuidar de nós, isso é fundamental. A autonomia é importante, sim, não é? A autonomia, mas não necessariamente... Mas não é exclusivo. Não é exclusivo. Isso é que nós temos que aprender a perceber, é que estas competências de autocuidado, de sermos compassivos, de aprendermos a responder ao nosso autocriticismo, de aprendermos a regular as nossas emoções, isto tudo são coisas que não nos ensinam nas escolas e que eu espero que comecem a ensinar, e são coisas fundamentais para nós, mas as mesmas competências são importantes na nossa relação com o outro. E nós, porque é que se investe muito e se fala muito destes aspectos na relação com o eu? Porque, efetivamente, para a maior parte das pessoas, e os nossos estudos também têm mostrado isso, é muito mais fácil as pessoas serem compassivas em relação aos outros do que em relação a elas mesmas, porque há uma série de obstáculos, de resistências, de medos. Em relação a ser-se compassiva, a palavra compaixão gera alguma comichão em algumas pessoas, gera alguma confusão, e pode gerar, por diferentes motivos, resistências e medo. Uma curiosidade é que Coimbra é um sítio, um lugar de dicotomias aqui, mundo rural, a malha urbana. Sentiste diferenças em relação às escolas ou aos ambientes escolares nas áreas mais urbanas e nas áreas mais rurais? Isto até pensando na componente, né, das crianças terem mais ar livre, mais espaços para brincar, ou mais e menos conhecimento e desconhecimento sobre este tipo de técnicas? Senti diferenças, sim. Penso que sentimos as pessoas, houve igual receptividade, igual envolvimento, mas aquilo que foi... Isto é uma opinião, é meramente uma opinião pessoal e, portanto, vale o que vale, é só um pensamento da minha cabeça, mas há nos meios urbanos nos quais nós trabalhamos, a competição é mais ávida, o tempo é mais escasso, e as relações são menos nutridas, ou seja, o que é que nós sentimos? Que, quer dizer, também se calhar a circulação, por exemplo, dos professores, a mobilidade dos professores é muito maior em algumas escolas do que noutras, não é? E isso depois também prejudica aqui, por exemplo, o conhecimento, a relação entre colegas, não é? Porque não há uma estabilização do corpo docente. Mas sim, isso sente-se que
Mas pode ser vindo eu do meio semi-urbano rural. Eu ia perguntar isso, que sei que vens de Sátão, certo? Sim, As tuas origens são lá. Eu nasci em Coimbra, Okay. eu sou da freguesia da Sé Nova, eu nasci aqui, tenho família cá, portanto tenho aqui uma ligação muito forte a esta cidade, foi aqui que eu passei as minhas férias, sempre, todos os anos, toda a minha infância, e portanto esta cidade sempre foi um bocadinho minha, e sempre a senti como minha, mas cresci no Sátão, que é uma vila perto de Viseu, e portanto num ambiente muito diferente do ambiente citadino, em que nós brincávamos na rua, sempre, com os amigos, e os pais chamavam para jantar, onde havia muita amizade, muita entreajuda, muito companheirismo, onde na escola havia competição, mas havia muita cooperação, havia um ambiente. A minha escola, que foi uma das escolas nas quais nós fizemos a intervenção, a minha escola. Eu reparei que estava na lista. Sim, e que foi E que não foi coincidência. Foi muito especial voltar ao sítio que me formou, que fez parte da minha formação enquanto ser humano também, e que no fundo me conduziu. Deve ter sido gratificante. Sim, foi quase assim foi voltar atrás e dar um bocadinho, tentar devolver um bocadinho daquilo que aquela comunidade me tinha dado a mim também, pelo menos uma tentativa, uma migalha. E isso teceu também, não é, a pessoa que eu me tornei, e o meu interesse também, se calhar, por tudo isto e por ir além. Que essas raízes, então, de certa forma, também te permitem ter uma sensibilidade maior para essas diferenças que existem? Sim, talvez, não sei, ou seja, daquilo que é difícil nós quantificarmos naquilo que tece o que nós somos, o que é que vem de onde, não é? Sim. Mas eu acho que tem tudo... E achas que é possível ter esses ambientes mais felizes aqui na cidade, por exemplo? Sim. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Porque na Coimbra Coletiva isto é uma coisa que andamos sempre a trabalhar, é a sustentabilidade nos seus diversos pilares, ambiental, social, económica e a infância e no fundo tudo aquilo que estivemos a falar, não é? O cuidar do outro e de trabalharmos para uma comunidade melhor, uma cidade melhor. Sim, eu penso que sim, penso que isso é fundamental. Cultivar, talvez esse seja um projeto futuro, cidades compassivas a todos os níveis, não é? Porque o que estavas a referir, a questão urbana, ambiental, da organização dos próprios espaços urbanos, é o que permite, no fundo, nós encontrarmos uns com os outros, não é? Na nossa humanidade e vivermos menos fechados dentro das nossas casas e sermos capazes de, no fundo, abrir as janelas do nosso mundo para o outro. E aqui em Coimbra, a zona onde eu vivo, que nós partilhamos, é uma zona que me faz, eu digo muitas vezes isso, que me faz muito lembrar a minha infância, porque é uma zona onde as crianças, não com a mesma liberdade, claro, não é? Os carros, a agitação, não é outra, mas que há uma liberdade que eu desconhecia até há algum tempo atrás, aqui na cidade, e que vejo replicada noutros espaços, começo a ver esse cuidado e que é importante. É importante a cidade não se fechar nela mesma e não permitir que as pessoas vivam fechadas nelas mesmas e nas suas casas e nas suas rotinas, e que haja uma abertura da cidade para fora e para o outro, e um cuidado do outro que é também um cuidado da nossa cidade, da natureza, dos espaços partilhados, dos espaços públicos, que é fundamental e que infelizmente nós vemos muitas vezes esquecida. Falaste em fechar, é uma palavra aqui chave para o que eu queria perguntar a seguir. Vivermos fechados, passamos por confinamentos, passamos por uma pandemia que ainda nem consigo dizer que passamos no passado, porque ainda corre, ainda há máscaras à volta. Foi um teste muito grande à nossa saúde mental em geral, não é? Que efeitos é que sentiste nessa área? Com certeza que tiveste algum papel aí também, que se calhar teve efeitos no teu trabalho, no trabalho que desenvolves. O que é que aconteceu? Que experiência que tiveste nesse sentido? Sim, a pandemia foi um período muito desafiante, eu penso que para todos nós, no início logo da pandemia, em março de 2020,
Eu tinha uma viagem marcada que foi cancelada. Não foi cancelada, eu decidi não ir porque estava a arrebentar. Não estavam a arrebentar nada, eram só alguns casos, mas na altura nós achávamos que estava no fundo, aqui a haver um aparecimento exponencial. Portanto, eu decidi não ir. A viagem depois das minhas amigas, depois até acabou por ser cancelada, mas eu tive que ficar. Elas foram e eu fiquei. E nessa semana em que eu fiquei, foi literalmente isto. Eu pensei, este período, não é, de adversidade e de um sofrimento global e universal, que me parece que está aqui a começar, não é, a surgir, pode ser aqui uma oportunidade para nós, através dos contactos que eu tinha na comunidade da ciência, digamos assim, da compaixão, estabelecemos aqui um consórcio internacional, uma colaboração e vermos pela primeira vez, porque nunca tinha sido feito isso, em que medida qual é que é o papel aqui da compaixão, da conexão social, da nossa ligação aos outros, destes aspectos, na forma como nós, face a este momento histórico, não é, da pandemia, que é um stressor global sem precedentes, pela sua imprevisibilidade, pela ameaça que representa a nossa saúde, as consequências económicas, as consequências sociais, quer dizer, nunca houve nos tempos modernos algo. Como é que nós podemos, no fundo, ver aqui uma oportunidade para fazer aqui avançar a ciência da compaixão a este nível, então, neste aspecto. Então foi isso que eu tentei fazer, comecei com contactos, e-mails, desenhei um projeto e, portanto, aquilo que começou com 4, 5 pessoas, que eu comecei a contactar em Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, em França, por exemplo, de repente tornou-se um projeto com 44 pessoas a nível global, a nível isto no início mundial. Da pandemia. Sim, o projeto arrancou em abril. Portanto, isto foi desde dia 8, mesmo quando a pandemia foi declarada, foi mais ou menos nessa altura que eu tive esta ideia e depois foi submetido o projeto muito rapidamente à Comissão de Ética da Faculdade para poder avançar e, portanto, o projeto arrancou em abril. Portanto, isto foi no prazo de um mês, o que mostrou, e para mim isto foi algo muito interessante, é que mostrou como neste momento em que as pessoas estavam a sentir-se altamente ameaçadas, ninguém sabia o que ia acontecer, houve um sentimento de vamos fazer qualquer coisa, é preciso, perante este sofrimento que está a acontecer, que vai ter um impacto provavelmente sem precedentes, como se verificou na saúde mental das pessoas, nas suas vidas, o que é que nós podemos fazer para tentar ajudar? E foi isso que aconteceu. Portanto, a nível global, pessoas de instituições académicas, não académicas, organizações, empresas privadas, instituições sem fins lucrativos, uniram-se, todas com este interesse comum da compaixão e em 23 países lançámos este projeto que está a decorrer. Fazer o quê, exatamente? Era fazer o quê? Era perceber, basicamente, o projeto chama-se Compaixão, Conexão Social e Resiliência no contexto da pandemia Covid-19, um estudo multinacional e pretende precisamente perceber qual é que é o papel da compaixão e destes aspectos da conexão social na promoção de resiliência e na prevenção de sofrimento psicológico e de dificuldades de saúde mental, do bem-estar psicossocial no contexto da pandemia da Covid-19 ao longo do tempo, ou seja, nós temos, no fundo, vários momentos de avaliação nestes diferentes países. Já temos recolhidos 4 momentos de avaliação, na primeira vaga, na segunda vaga, eu penso que na quarta e agora já perdi as vagas. Com diversas pessoas, é isso? Da comunidade ou com especialistas? Ou não, este projeto, portanto, o que acontece é nós temos é um universo de mais de 4.000 pessoas de todos estes países, portanto, Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, Médio Oriente e Oceania. Tentámos a colaboração com 2 universidades africanas que na altura não houve disponibilidade para colaborarem, portanto não temos uma amostra africana, mas a nossa amostra de participantes são pessoas da população geral que quiseram participar e que preencheram e têm preenchido um questionário online, portanto uma medida de autorresposta. E ao longo do tempo vão fazendo esses questionários. Exatamente, e depois nós vamos lançando e as pessoas vão fazendo, portanto temos já 4 medidas e a minha última medição seria no fim da pandemia, mas como eu começo a perceber que não sei bem quando é que isso vai ser, vou estabelecer aqui ainda não decidi quando, mas vou estabelecer aqui um marco e vou passar o último, mas já temos publicado resultados sobre isto e que têm sido muito interessantes. Então estás num momento em que realmente já não se fecham as portas da compaixão, isto avoluma-se Sim, o trabalho,
porque se avoluma também o interesse e a receptividade, não é? Isso mesmo. E o que nós percebemos é que, e eu penso que isto é um dado crucial aqui, é que a compaixão, ou seja, a nossa capacidade para estarmos atentos ao nosso sofrimento, notarmos o nosso sofrimento, as nossas dificuldades e lhes respondermos de forma a tentarmos aliviar ou prevenir essas dificuldades, e o mesmo em relação aos outros, e também estarmos receptivos a receber o cuidado, o suporte por parte dos outros, a compaixão por parte dos outros, são aqui fatores protetores universais. O que é que isto significa? Que independentemente de as pessoas no Brasil, no Uruguai, em Espanha, no Japão, na Arábia Saudita, no Peru, terem níveis mais altos ou mais baixos de compaixão, terem níveis mais altos ou mais baixos de depressão, de ansiedade, de stress, independentemente disso, independente das medidas tomadas na Dinamarca, ou em França, ou em Portugal. O país mais feliz do mundo, supostamente, não é? Entre aspas. Independentemente disso, a compaixão emerge, aparece aqui como um fator protetor universal do impacto nocivo que a pandemia tem e pode ter na nossa saúde mental. E outras situações que poderão vir para a frente. Exatamente, ou seja, o que é que nós encontramos aqui, efetivamente, esta capacidade para a autocompaixão, para ser compassivo em relação aos outros e para receber compaixão dos outros, é fundamental em proteger-nos de níveis de depressão, sintomas de depressão, de ansiedade, de stress, de nos sentirmos sozinhos e isolados em relação aos outros, de sintomas de stress traumático, por exemplo, e é um fator promotor de bem-estar, de resiliência, de crescimento pós-traumático, ou seja, de crescimento pessoal neste contexto adverso, e também de dar uma sensação, de nos dar a sensação de que, apesar de, por exemplo, naquela altura, no início, estarmos cada um fechado na sua casa, conseguíamos, apesar disso, nos sentir ligados aos outros e seguros, socialmente conectados uns com os outros. Pessoalmente aplicas todas estas coisas no teu dia-a-dia, na tua vida? Imagino que várias pessoas, não sei, imagino que perguntarão, mas se estudas tudo isso e investigas, isso funciona também? Ou seja, és uma pessoa que leva a compaixão ao máximo também? Ou é desafiante para cada ser humano, mesmo tendo esse conhecimento todo? Então, dois lados da resposta à tua questão. O primeiro é sim, é desafiante para todos os seres humanos, porque uma coisa é o que nós sabemos teoricamente e mesmo experiencialmente, outra coisa é aplicar isso no dia-a-dia perante os desafios da vida. Portanto, para todos e todas as pessoas têm resistências diferentes. Eu posso falar em relação a mim mesma e à minha capacidade para ser compassiva comigo mesma e aceitar as minhas vulnerabilidades e imperfeições e não me criticar quando faço coisas mal, porque também faço muitas coisas mal e também erro, aceitar isso e tentar, no fundo, ser comigo aquilo que eu procuro ser com os outros, é algo que eu já há muito tempo, antes disto, tentava implementar na minha vida, e com as aprendizagens pessoais e profissionais que fui tendo e científicas, isso tem auxiliado esse caminho, que é um caminho de crescimento sempre e de evolução enquanto ser humano pessoal. Em relação aos outros, os outros poderiam melhor responder a essa questão, mas eu tento que isto seja, eu tento não pregar apenas o que eu gostava que as outras pessoas aprendessem, mas tento praticar isso no meu dia-a-dia. Enfrento desafios, o desafio, ser compassivo. É isso que eu ia perguntar, qual é que é o maior desafio para ser compassivo nesta nossa sociedade confusa? É sermos compassivos, ser compassivo. Portanto, a compaixão, eu acho que ainda não disse isto aqui, a compaixão não é o mesmo que pena, não é o mesmo que amor, não é ser-se indulgente ou auto-indulgente, não é submeter-nos às vontades dos outros, não é sermos fracos, não é queremos nos livrar da dor e do sofrimento. A compaixão não é nada disso. A compaixão envolve a sabedoria, a coragem, a força para lidarmos com as coisas difíceis, envolve o compromisso para tentarmos prevenir e aliviar as dificuldades, o sofrimento, lidar com o que é difícil. Isso é que é compaixão. Não é aquilo que muitas vezes nós associamos com compaixão. Portanto, tendo em conta que a compaixão é isso, é fácil sermos compassivos quando as coisas são fáceis, não é? Quando nós não erramos, quando, por exemplo, em relação a nós, quando corre tudo bem na nossa vida, quando não há nada que foge ao nosso controlo. Dentro é fácil aceitarmos. O difícil é
quando as coisas fogem ao nosso controle, quando nós fazemos alguma coisa que achamos que não devíamos ter feito, quando temos um comportamento com alguém ou connosco mesmos que achamos que não devíamos ter tido, quando falhamos em alguma coisa, porque a vida também é falhar, não é só sermos bem-sucedidos, aí é difícil ser compassivo. E com os outros, quer dizer, quando surge uma dificuldade, quando surge uma doença física, por exemplo, quando surge um problema sério na vida, aí é difícil sermos compassivos. Quando um projeto pessoal, familiar morre ou nos desiludimos, aí é difícil sermos compassivos. Quando na relação com os outros, com pessoas de quem não gostamos, com pessoas com quem antipatizamos, com pessoas com quem normalmente temos uma relação mais de competição do que com cooperação, com pessoas que percebemos menos bem, com essas pessoas, aí entram os mecanismos. Entram, claro. E porquê? Porque essas pessoas ativam em nós aquilo que também é o lado sombrio da nossa mente, que todos nós temos, que é o nosso dark side, não é? Mas esses são os momentos em que a compaixão pode florescer. A compaixão, não sei se tu sabes, a compaixão, o símbolo da compaixão é a flor de lótus. E não é por acaso que é a flor de lótus, é a flor de lótus porque o lótus nasce e floresce na lama, no lodo, nos pântanos. E a compaixão só floresce e só emerge na presença de sofrimento. Para haver compaixão tem que haver vulnerabilidade, tem que haver sofrimento. E é nesses momentos que efetivamente é preciso nós incorporarmos esta nossa capacidade, esta nossa motivação inata que todos nós temos para sermos compassivos. Porque quando a vida é fácil, quando nós gostamos dos outros, quando não estamos chateados com alguém, quando o nosso filho ou a nossa filha não está a irritar, aí é muito fácil sermos compassivos. Quando o nosso chefe não está a ameaçar, aí é fácil. O que é difícil é ativarmos esta motivação nos momentos mais desafiantes. E isto não quer dizer que nós deixemos de competir, que deixemos... Não. Isto significa que nós, nesses momentos, sejamos capazes de perceber o que é que aqui... O que é que me está a mover neste momento, o que é que está aqui ativo em mim nesta relação com esta pessoa, o que é que está por detrás daquilo que me apetece responder, que me apetece fazer, e isso é o mais adequado neste momento, isto é o mais útil para resolver esta situação, para resolver este problema, para lidar com esta dificuldade do meu filho ou da minha filha, esta resposta, é um bocadinho isto, a bússola é o que é que ajuda a aliviar o sofrimento ou a preveni-lo e a promover o bem-estar e o nosso florescimento enquanto seres humanos. E quem fica agora a pensar, porque naturalmente acho que fica, onde é que eu arranjo esse tipo de... Se as pessoas ficarem curiosas, onde é que se arranja esse tipo de ensinamentos, ou esse tipo... Por onde é que nós devemos... Eu sei que existe uma associação, por exemplo, portuguesa do Mindfulness, que em Coimbra existem sítios. O que é que aconselharias? As pessoas disserem, isso interessa-me, não é? Não podem ir fazer investigação do pé para a mão como tu. Onde é que se vai procurar? É isso? Google-se Mindfulness ou o quê? Sim, existe a Associação Portuguesa para o Mindfulness, que tem cursos que também promovem estas competências, e existem através do contacto com o CINEI, com o nosso Centro de Investigação, há uma série de programas a decorrer. Existe também através do contacto com a PC3, que é uma unidade de Psicologia Clínica do nosso Centro de Investigação da Faculdade de Psicologia, a PC3. Através dessa unidade promove também formações e cursos nesta área, e portanto é uma forma de começar a nível internacional também. Despertar interesse, quem sabe, pessoas se enveredam por essa área ou até querem aplicar às escolas, isso também era muito interessante. Sim, e depois através também do meu contacto, que penso que pode ser disponibilizado, e eu posso sempre ajudar as pessoas a tentar... Estás receptiva? Sim, estou receptiva a esses contactos. Agora, convém mencionar também, creio que uma fundação que entretanto surgiu também, que falámos off the record, mas se quiseres explicar o que Sim, é. É um bebê ainda muito recém-nascido, tem semanas, chama-se The Global Compassion Coalition, nem sei bem ainda como traduzir em português, uma associação global, organização global da compaixão, que é formada por pessoas, desde investigadores, académicos, praticantes, empresários, escritores a nível mundial.
interessados na compaixão e que pretende promover da área na política também, do jornalismo, da comunicação também, e que pretende promover a nível global a educação, a formação, a investigação e a advocacia, no fundo, a nível ambiental, a nível político, a nível social, a nível comunitário, da compaixão na nossa sociedade. Estás satisfeita, vejo, porque realmente são vários caminhos que vão dar à compaixão, que se traduz num bem comum, não é? Quando estava a estudar um pouco este tema, combater desigualdades, cultivar sociedades pacíficas e resilientes, quer dizer... Sim, vai ao encontro dos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, não é? E é isso mesmo, quer dizer, para nós combatermos desigualdades sociais, para combatermos as desigualdades económicas também existentes, para promover instituições e sociedades mais justas, mais igualitárias, mais resilientes, mais pacíficas. Estes aspectos que têm a ver com a compaixão, com a pró-sociabilidade, com a resiliência e com a saúde mental são fundamentais e estão intrinsecamente ligados. E eu espero, e era muito bom, que aquilo que são as instituições governamentais do nosso país e a nível internacional, que despertassem cada vez mais para estas problemáticas e para a importância não só de fazer avançar o conhecimento científico, é preciso mais investimento na ciência para poder levar a ciência a este nível, para outros patamares, mas também investimento para trazer isto para a vida das pessoas, para implementar isto nas escolas, na nossa sociedade, no combate às alterações climáticas, para criar cidades, para criar vilas, para criar aldeias mais compassivas, porque a compaixão vai muito além do ser bonzinho, ser amável, tem a ver com o que é que eu posso fazer para ajudar a aliviar alguma coisa que não está mal, para lidar com este problema, tem a ver com isto, com eu me preocupar para além do meu umbigo, para além daquilo que é a minha esfera dos que me são mais próximos e de mim mesma, e ir além disto, naquilo que no fundo é a nossa casa comum, que é a Terra, que é este planeta, que é só e que nós precisamos de cuidar uns dos outros, precisamos de cuidar de nós, precisamos de cuidar uns dos outros e precisamos de cuidar do nosso planeta também. Muito obrigada, Marcela. No fundo estás a descrever também os desígnios daqui da nossa casa, da Coimbra Coletiva. Agradeço imenso, isto foi muito alimento para a mente, não é? Food for thought. Com certeza esperemos também que toda a gente que esteve a ouvir e a ver, que também tenha sentido o mesmo, e se sentiu, que partilhe, que discuta em casa, ao jantar e com os amigos, porque acho que temos muita coisa aqui a considerar, e até breve, até à próxima. Obrigada da minha parte, o vosso convite, e a ti, Filipe, foi um prazer esta conversa, e até à próxima. Até à próxima.